Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Temos algumas questõezinhas tecnológicas. Oi, Cláudia entrou. Vamos lá. Ah, agora apareceu. Ei, tá Oi! boa? Será que é porque eu estava no computador? É, com certeza. Mas tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Bom, gente, muito obrigada. Sejam bem-vindos. Agora deu certo, essa é a Cláudia. Cláudia, muito prazer de você estar aqui com a gente. Eu vou te contar o porquê que a gente tem essa necessidade, né? A gente tem um projeto chamado Projeto Emocionário, eu Uhum. e a neuropsicóloga Sheila Couto, e a gente fez 4 aulas para pais e educadores. E os pais e os educadores, têm muitos problemas com crianças com déficit de atenção, né? Sei. E nós duas trabalhamos com a disciplina positiva, sendo que você tem um olhar e tem uma especialidade com essas crianças. Então, eu acho muito pertinente que você possa nos orientar e falar um pouco da sua experiência, e principalmente do seu livro que eu comprei lá naquele nosso encontro. Eu queria te Aham. parabenizar por esse livro. Eu acho esse Que livro bom uma que você pérola para gostou. os educadores. Gostei bastante. Indico para os pais, para os professores. É um livro muito simples, numa linguagem muito bonita, e muito generoso também para os pais e para os educadores. Então, acho tão importante para publicações como essas, que simplifiquem a vida, a nossa vida como educador, né? E a vida de todo pai, toda mãe, enfim, todo cuidador, né? Uhum. Eu vou falar um pouquinho aqui de você, e aí você me corrige se eu estiver errada, tá bom? Tá Bom, joia. Cláudia é psicóloga, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuante na clínica infanto-juvenil há 29 anos. Tem experiência pra caramba, né? Dentre as suas especializações estão a teoria cognitiva pelo IMTC, Instituto Mineiro de Terapias Cognitivas, e você também é coaching do Instituto Brasileiro, né? Uhum. Neurociências aplicadas à educação na Faculdade São Camilo. E também faz Isso. coach kids e teens, né? Então você é bem especializada em crianças e adolescentes. Então conta para É. nós um pouco, Cláudia, principalmente o que que é, para desmistificar o que que é o TDAH, né? Eu acho que as pessoas têm dúvidas em relação a isso, acaba chamando tudo de TDAH. Essa é a impressão que eu tenho. Você também vive isso? É. Na verdade, Michele, primeiro eu queria te agradecer, né, pela confiança de estar aqui, porque o Emocionário já é um canal tão assim abrangente, tem um público tão específico, e eu fico satisfeita de você ter lembrado assim, de convidar. Mas o que me fez escrever o livro é porque o pessoal reclama muito de muito psicologias, muito mediquê, sabe? E eu quis escrever numa linguagem mais leiga, mas não banalizada. A gente não pode banalizar, né? Porque também não dá para transformar uma coisa séria numa coisa muito assim. A gente pode dar leveza, mas a gente não pode assim virar uma bagunça, porque o transtorno é um transtorno, não é assim qualquer coisa, né? Mata, não mata, aleja, não aleja. Então a gente tem que dar uma perspectiva para o paciente, mas ele causa muita confusão se não for tratado. Então, assim, às vezes os pais vêm com uma queixa e eu falo assim, depende do seu entendimento. Se você levar a sério, entender, tratar, saber lidar com ele, vocês pais e a criança e o adolescente entender isso, até o próprio adulto, para poder não causar confusão no casamento, no trabalho, financeiro e outras coisas, né? No caso do adulto, você consegue conviver com ele numa boa e até diminuir a medicação. Se não for um TDAH muito grave, consegue até ficar livre da medicação,
né? Mas se você for pensar de largar para lá, aí vai dar confusão, com certeza. Então, a ideia de trazer essa questão do livro foi essa, porque o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, ele geralmente deu muita confusão no começo. Muita gente fala que não tem, que não existe, aquela confusão, né? E eu sempre estudando muito, correndo atrás de coisas que validassem, alternativas. Eu sou mãe também, a gente assim, não aprova muito a medicação, né? Se puder ficar livre dela, melhor. A gente toma um remédio fácil para dor de cabeça, para aliviar a dor de cabeça. Mas falando que você tem que tomar um remédio para o resto da vida é complicado, né? Então você fica um pouco assim, eu fico um pouco receosa com isso, que eu não quero para mim, para minha família, eu não quero também para a família dos meus pacientes. Então eu sempre estou buscando alternativas. E eu acho que a psicoeducação ela é fundamental. Então, na hora que você dá esse entendimento do que é o transtorno, do como que ele acontece, o que causa, que tem muita confusão em relação a isso. Por exemplo, em relação às causas, tem muitas pesquisas em relação aditivo alimentar, corante alimentício, álcool e droga na gravidez, né? Tem muitas pesquisas que nesse sentido, que tem até alguma comprovação, mas não comprovação suficiente para justificar no DSM, por exemplo, que é um livro, né, mundial conhecido, um manual diagnóstico, né, conhecido mundialmente. Os profissionais do mundo inteiro se encontram para poder estabelecer as regras dos transtornos, as causas, os tratamentos e tudo. Tem um número para cada transtorno, que aí se eu chego lá, sei lá, no Japão e falo de um transtorno, dou o número do transtorno, eles sabem qual transtorno que é, né? E então esse DSM que rege tudo, o pessoal consegue ver qual que é certinho o TDAH. Só que como causa realmente comprovada, só se conseguiu comprovar a hereditariedade. A hereditariedade e, recentemente, a questão neurobiológica, porque tem um déficit realmente na parte dos neurotransmissores, sabe, cerebrais. Não sei se vocês lembram, né, se o pessoal que está aqui na live lembra da questão de sinapse, que um neurotransmissor conversa com o outro, mas eles não se encostam, eles não se encontram. Esse neurotransmissor aqui conta para esse daqui, na verdade, ele conta esse neurônio aqui, ele conta para o neurotransmissor, e esse neurotransmissor que passa o recado para o outro. Só que tem zilhões deles dentro do cérebro, né? E, na verdade, a química do neurotransmissor é que está errada. Não vou dizer nem errada, ela está diferente. Não gosto dessa palavra errada, né? Na verdade, ela está diferente. Então, por isso que a gente toma a química. A química do neurotransmissor está errada, está diferente. Então, você toma uma alopatia, uma medicação, para tornar essa química do jeito que ela tinha que ser. Que aí, na hora que vier a notícia desse neurônio daqui, o neurotransmissor está com a química correta, ele vai conseguir passar o recado corretamente, entendeu? Porque, Sim. caso contrário, vai ter aquela conversa de telefone sem fio. Aí o recado não vai direito, vai passando tudo truncado, e aí não chega lá. E é o grande dificultador, principalmente do déficit de atenção do tipo desatento, que existem 3 tipos. O desatento, o hiperativo impulsivo e o combinado. O desatento, como o nome próprio fala, tem mais de sintomas de desatenção, que não necessariamente é falta de atenção. É uma deficiência no modo de focar. Então, ele foca de um jeito diferente, entendeu? Ou ele hiperfoca, ou ele não foca. Às vezes ele foca muito numa coisa que não é o que tem que focar. Por exemplo, está na live aqui, mas está distraído com o barulho do cachorro latino no quintal, entendeu?
Ele está na aula, lá ao vivo, lá na live da escola, mas está prestando atenção no irmãozinho pequeno brincando. Tipo isso. Então, ele está focado na coisa errada. Ele está... mas a mãe chega e fala assim, mas como é que ele consegue ficar no videogame? E ficar passando de fase, por causa da motivação. Então, a motivação é diretamente proporcional. O problema é esse. E os pais ficam loucos. Mas é aí que está o que precisa da psicoeducação por causa disso. Na hora que você mostra para a criança que é isso que acontece, e você dá para ela ferramentas para ela poder melhorar isso. E você mostra para ela onde que é que ela está tendo como é que eu falo? Que ela está se perdendo na escola ou em casa, ou o que for, aí ela consegue deslanchar e sair do prejuízo, entende? Então tem esse tipo de desatento, tem o hiperativo impulsivo, que é aquele que fica dedilhando, batendo o pé, não para quieto, levanta 500 vezes da carteira na escola, que esse é fácil, esse daí é mole de diagnosticar, porque ele levanta, principalmente na escola, né, na idade escolar, ele, em 2 minutos, o professor detecta ele e encaminha para diagnóstico. E tem o tipo combinado, que tem o de atenção e de hiperatividade. Entende? Aí eu resolvi fazer o livro chama Alicia, a menina da capa, com o tipo só desatento, para contar a história desse público que é mais difícil de diagnosticar. E aí a Alice conta a história dela, falando de toda essa dificuldade que ela tinha. E como eu estava encantada com a questão da disciplina positiva, porque eu fico assim, gente, como é que eu estudo tanto, corro tanto atrás de novidade e tudo. A disciplina positiva está nos Estados Unidos aí acontecendo, tem 30 anos, eu frequentando congresso, nunca tinha ouvido falar. Vim aprender aqui com a Beth Rodrigues, aqui em Belo Horizonte. Nós, então, né? eu falei assim, Nós. vou juntar as duas coisas. Nós. As duas, né? Aí resolvi Sim. juntar as duas coisas, entendeu? Sim, então é Porque tudo quando que é o bom... pai, a mãe, o educador, ele pode reconhecer que essa criança ela está com esse problema, né? Então, aquela criança que levanta toda hora, também nem sempre é TDAH, nem sempre, né? Não. Pode ser e pode não ser. E O aquela criança que fica TDAH... assim, ó, olhando para o nada. Eu tive um caso assim, de um aluno que eu apoiei durante um tempo, e ele não fazia contato, né, visual. E ele ficava assim. Só que ele, quando eu chamava a atenção dele, com todas as técnicas da disciplina positiva, eu chamava a atenção dele e entregava essa motivação para ele, como você falou, ele voltava, acertava tudo, entendia tudo, estava tudo muito bem. No tempo dele, que é diferente. Eu acho que o que nós temos dificuldade como educadores é entender que essas crianças têm um tempo diferente quando elas apresentam esse problema. Ou elas não têm esse problema e têm um problema de falta de carinho, falta de olhar para ela, né? Então, assim, tem uma crisezinha Falta aí, não tem, conexão. Cláudia? Conexão, Falta isso. conexão. Entendeu? Isso. Esse olhar de conexão realmente fica em dívida, né? E sem querer puxar a sardinha para o lado dos meninos, mas não tem como puxar. E também sem querer culpar os adultos, porque eu acho isso uma chatura, ficar culpando os adultos por tudo. Eu gosto muito, em vez da palavra culpa, usar a palavra responsabilidade, em função da questão de idade. Então, uma vez que a gente me coloca nesse barco também, como mãe, como educadora, como terapeuta, Também. entendeu? A gente, enquanto adulto, a gente tem mais experiência. Então, a gente tem condição de dar um suporte maior, entende? Porque a gente tem mais vivência, já passou por mais coisa, ainda mais estando nessa área. Então, e essas ferramentas da disciplina positiva são coisas tão simples que a gente pode usar, entendeu? Até o nome, né, Michele, das ferramentas, a gente fica assim,
Como assim? O nome das ferramentas é Me Dá um Abraço. Como é que É. é? Perguntas Curiosas. É, Espaço assim, positivo. não, Espaço da Calma. São coisas assim, é literalmente o que você fala que é o nome da ferramenta. Não tem nada que você caçar confusão, que você inventar, que nada. A própria Jane Nelson, que foi quem fez, né, que pegou toda a teoria do Nosso livro, exatamente. nossa Bíblia. Esse é o livro Maravilhoso, para todo básico. educador. Vocês quiserem fazer uma introdução em relação à disciplina positiva, lê esse livro amarelo, tem vários. Tem a disciplina positiva aplicada a adolescente, a crianças de 0 a 3, aplicada a várias coisas. Então, se vocês quiserem assim, começar do começo, começa com esse livro amarelo, que vocês vão ficar bonito na fita. É. Dá uma putada, assim, dá uma ideia geral do que é, né? E fala de todas as ferramentas, né, Michelle? Fala da maioria Todas. delas, pelo menos, do A conceito maioria, geral. Isso. Já é Todas, para dar todas uma que falam da noção, e aí tem depois todo um caminho, né, que a gente vai vontade. desenvolvendo. Mas se quiser, tem que fazer formação mesmo, não tem como, né? Tem que Tanto fazer que a a formação. formação é aberta. Tanto se você quiser fazer, como é que fala? Trabalhar com isso, ou tem muitos pais na formação que querem trabalhar com os filhos, trabalhar em casa. É muito comum isso. Não é só você trabalhar profissionalmente, né? Sou assim, Thaís. Por que você está perguntando se eu sou mineira? É bem sotaque mineira mesmo, ela é mineira. Veio lá de Minas para nós. É porque nós estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apesar de ser carioca, tá, Cláudia? Pois é. Aí, então a gente tem que falar dessas questões das causas, vamos falar dos sintomas, né? Os sintomas, eles mudam um Isso. pouquinho com a idade. Então, as crianças, elas costumam apresentar muita desatenção, tanto as desatentas quanto as hiperativas. Você quer que eu fale só das desatentas hoje, só do TDA, por causa do livro? Não, Ou das duas? pode falar das outras, porque tem mães perguntando. Bastante mães Tá. E educadores. A gente teve umas 4 perguntas em relação a essa tua fala, que algumas mães estão esperando assim a resposta de outros profissionais, lógico, né? E como você é especialista nisso, eu acho que você pode ajudar Tá. muito essas mães, esses professores. E você já falou desses sintomas, mas a criança começa a mudar de lugar em sala de aula, por exemplo, né? Muito. Parece que Mas o tem um que formigueiro na carteira. Não foca, como você falou. Deixa cair tudo, que é o que você coloca aqui no livro. Deixa cair tudo. Ou seja, é meio desastrada, é uma criancinha meio desastrada, né? Sabe aquela criancinha que não concentra? E normalmente essas crianças são muito criticadas pelos isso que eu ia te educadores falar, despreparados. Isso que emocionalmente me elas ficam preocupa. muito expostas, entendeu? Então acaba que Sim, acontecem transtornos paralelos desculpa, por causa dessa exposição, que a professora está sempre chamando atenção, os colegas estão sempre gozando. Mas você não viu, você não sabe o que está acontecendo, você dormiu, você viajou de novo, entendeu? Então, isso daí vai deixando. É um tipo de bullying, né? Mas vai deixando a criança sempre exposta, e a autoestima vai. Não é toda criança que leva isso de boa, entendeu? Dependendo do não é. temperamento, a criança vai se fragilizando. E aí, isso leva a criança a ficar com uma autoestima muito diminuída. E aí vão acontecendo outros problemas, que é o caso do não tratamento disso, do déficit de atenção. Entendeu? Se você não observa de pequeno, ele vai, assim, você vai diagnosticar a criança de pequenininho? Não. Os sintomas, eles são observados ali por volta de 6 anos, quando a criança entra na escola. Mas você só bate o martelo ali pelos 8.
entendeu? A gente não costuma bater o Uhum. martelo antes de... Você espera ela ser alfabetizada, ela tá na escola direitinho, ela ter já está totalmente desenvolvida em termos de fala, a parte psicomotora e tudo, para você poder aplicar uma testagem de inteligência nela. Não tem nenhuma criança com TDAH que seja limítrofe, que seja burrinha. Isso é uma vantagem, assim, vantagem não, isso é um indicador, entendeu? Se você testa uma criança e ela tem um intelectual prejudicado, você já descarta, entendeu? Sim. Uma inteligência de média para inferior já não é TDAH. As crianças com TDAH, elas têm um intelectual ou mediano ou para cima. Ou elas estão dentro da faixa esperada para a idade, ou estão acima. Então, mas aí você tem que pesquisar também a parte com a mãe, como é que foi a gestação com a mãe, se a mãe teve muito enjoo, se a mãe foi uma gestação que deu muita, como é que fala? Azia, se a criança dormia bem logo que ela nasceu. Aí você fala assim, nossa, meu filho não dormia nada, me deu trabalhando, então meu filho tinha TDAH. Não, é uma somatória de Calma, né? fatores, entendeu? Aham. É uma somatória de fatores. Que a gente chama o diagnóstico de déficit de atenção de exclusão. Então, a gente vai excluindo, pergunta um monte de coisa, aplica um monte de teste para a gente ir excluindo outras possibilidades. Porque tem o TDAH, ele tem sintomas parecidos com outras coisas. Com transtorno de ansiedade, por exemplo, com transtorno de aprendizagem, por exemplo. Então, você tem que ir excluindo outras possibilidades para você poder afunilar e falar assim, não, isso é déficit de atenção. Inclusive, a gente não bate o martelo sozinho. A gente pede auxílio aos universitários, a um psicopedagogo, a um neurologista infantil ou a um psiquiatra infantil, entendeu? Mas por Uhum. que eu suspeita como psicóloga, mas vou falar que a gente deve procurar um psicólogo primeiro? Por causa do número de testes que o psicólogo tem acesso. Então, o psicólogo ele já filtra uma grande parte da avaliação. Então, a parte emocional, a parte psicomotora, a parte cognitiva, assim, ele já tem uma gama de coisa que ele tica. Já não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Não quer dizer que, então, se ele encaminhou para um psiquiatra, deve ser TDAH. Porque ele está me encaminhando, não. Ele está encaminhando, porque o olhar do psiquiatra ou do neurologista é um outro olhar, é uma outra abordagem. Mas o psiquiatra ele vai ter uma consulta com seu filho. Então, como é que ele vai, numa consulta, ticar um monte de coisa? Entendeu? E muita gente faz ao Uhum. contrário, leva primeiro no médico, depois leva no, no psicólogo. E vocês já saíram de algum psiquiatra sem alguma coisa receitada? Uhum. Dificilmente sai, né? Difícil. Geralmente, assim, não tem problema nenhum com psiquiatra, tá, gente? E quando a gente vai no Claro, a psiquiatra, gente entendeu. Aham. não É tem porque tem que problema ter nenhum, de realmente, verdade. Já fui um tem que ter psiquiatra, mas realmente um 3 ou 4 olhar vezes de porque um eu profissional, né? precisei. Psiquiatra não é meio de vida, mas também é muito bom quando a gente precisa, salvo para burro. Mas dificilmente você vai num psiquiatra e sai de lá sem uma receita. Isso é fato. Então, é bom que Uhum. eles sejam testados primeiro, avaliados primeiro. A gente precisa de fazer um rastreio de fono, ou a gente precisa de ter uma investigação mais a fundo de fono por algum motivo. Ou a gente mesmo vai Uhum. fazer algum rastreio, ou vai indicar para uma fono fazer alguma outra avaliação, entendeu? A gente vai rastrear a parte pedagógica, ou vai precisar de fazer uma avaliação pedagógica mais a fundo. Aí vai depender do olhar do psicólogo, entendeu? E aí depois ver com o médico, ou um ou outro, ou o psiquiatra infantil, ou neurologista infantil, ou adulto, não sei de que idade nós estamos falando, estou indo no infantil por causa do livro. E aí a gente vai Sim. bater junto
né? Você já vai mandar o relatório para lá, e aí, lendo o relatório com o olhar dele, ele vai falar tem ou não tem, né? Então, Isso. tem uma dúvida? Não, não, é só Até para, como mãe, como educador, como mãe, como pai, entender que tem um caminho e não é pegar e levar para um psiquiatra que está com problema. Não, calma lá, pera lá, né? Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo com essa criança, conversar com o professor, de repente mandar para um psicólogo, fazer os testes necessários. É um caminho que você deu aí das pedras, né? E entender onde que está faltando essa conexão, e aí vai entrar muito bem a questão da disciplina positiva, que você vai falar, que é a abordagem desse livro, né? Para que, antes de qualquer coisa, eu acho que os professores e os pais têm que fazer esse dever de casa aqui, né, Cláudia? Quando a gente, por Eu acho exemplo... que... Porque aí vai eliminando. Lá não tem mais jeito, aí tudo bem. Aí o tratamento mais profundo. No caso da Alice, por exemplo, dá spoiler, né, da história dela. Essa é a Alice, gente. Ó, essa aqui é a Alice. Fofa. Ela tem Muito legal. uma amiguinha que chama Júlia. E a Júlia tem Uhum. TDAH, ela é muito hiperativa. E a Alice não. E aí elas falam da diferença delas. E aí ela conta de algumas coisas que estavam acontecendo, que melhoraram na casa dela, depois que ela descobriu esse diagnóstico de TDAH, porque a psicóloga orientou a mãe dela. Então, a questão de dar um tempo positivo, né? E esse tempo positivo era achar esse cantinho da paz. Que na hora que você está no auge do nervoso, ali, da raiva, da braveza, não adianta você tomar uma decisão naquela hora. Eles até... Vamos falar do cérebro do Daniel Siegel. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar. O Daniel Siegel... Cérebro na palma da mão. Uhum. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas conta para nós. Já? E não, já. Se você já falou, o pessoal já Não, conhece. Mas pode contar, pode contar. Não, tem a amígdala, né? E Sim, o córtex, né? Pré-frontal, que vai tomar conta da amígdala. A amígdala é o cérebro reptiliano, que tem as emoções estressadas, que ficam lá bem intensas. E o córtex pré-frontal é que toma conta. Então, se na hora que... Eu acho muito bonitinho que na hora que eu ensino isso para os meninos chegam no consultório e falam assim: ô, Cláudia, olha, eu já estava assim, ó, já estava assim, ó, mas quase. aí deixei de novo. Entendeu? Então, na hora, se você e o seu filho começarem a ficar assim, aí fica difícil, entendeu? Então, para vocês não ficarem com o cérebro exposto, com as emoções expostas, né? Eu estou fazendo assim que eu esqueci de colocar a opção de não apagar a tela. Para vocês não ficarem os dois, né? Tanto o adulto quanto a criança com as emoções expostas, vocês criam esse cantinho da paz, que aí você vai chegar para a criança e pedir para ela o que ela acha que seria interessante, colocar num lugar para que ela pudesse se acalmar. Livro, almofada, papel e lápis, não sei, um brinquedo, mas essas coisas teriam que ficar só lá. Não dá para ser um brinquedo que ela fosse pegar para levar para outro lugar, né? Mas as coisas têm que ficar só nesse espaço. E esse espaço não é um espaço para ela ir brincar lá, não. É um espaço só de se acalmar. É um espaço para ela ficar lá alguns minutos. Então, e você também pode ter o seu cantinho da paz, né? Ó, mamãe, quando tiver com um laço de fita na porta do quarto, ela tá no cantinho da paz dela, não é para entrar. Quando a mamãe estiver nervosa e mamãe vai colocar, sei lá, um aviso qualquer na porta, ou vai colocar um adesivo na porta do banheiro, não sei. Faz um combinado qualquer com a criança. É o cantinho da paz. Também não vale ficar lá no banheiro tomando banho de 10 horas, nem no celular retornando nada, não, porque senão você quebra o combinado com o filho. Ele vai querer fazer a mesma coisa na hora que ele entrar no cantinho da paz dele, né? E aí vocês combinam de dar um nome para isso. E vai ser o lugar onde vocês vão esfriar a cabeça.
porque a doutora Jane falava que da onde que a gente tirou a ideia de que para a criança ficar mais calma, você tem que colocar ela nervosa. Como é que você vai colocar uma criança calma para resolver um problema colocando ela de castigo? Como que ela vai refletir a respeito do que ela fez de errado se ela está ali nervosa, virada muitas vezes para a parede? Então, ela tem que mudar, acalmar, para ela refletir, para depois vocês voltarem e conversarem a respeito, né? E ela chama isso... Tem esse livro aqui que eu indico. Excelente, excelente. Esse livro é maravilhoso. Ele mudou a vida de muitos educadores, muitos pais, e reforça com essa tua fala em relação a essas crianças. Também, crianças com TDAH podem fazer essa prática. E devem, O né, Espaço Cláudia? Mágico da Aqui Calma, ensina. Da Jane Nelson, Ensina o pai e a mãe a fazerem. É muito legal. Eu gravei um videozinho também explicando passo a passo. É muito prático, é muito simples, como você falou. E as pessoas acham que não vai funcionar porque é simples demais. Funciona. E eu acho, Cláudia, que a gente perdeu essa humanidade, essa sensibilidade, essa simplicidade que é a conexão, né? A gente vai ter que fazer um retorno. Para isso, para funcionar, você tem que ter atenção na conexão. Você tem que estar abaixado na altura da criança, olhar no olho dela, conversar, falar com ela, vamos fazer esse lugar, a criança tem que participar, entendeu? Então, assim, a gente para com aquela verticalidade e trabalha na horizontalidade. Mas você não vai perder vamos dizer assim, a hierarquia. Na hora que não é descer no nível da criança no sentido de hierarquia. Hierarquia continua. Mas só que você vai começar a ter a atenção dela, ela vai começar a fazer com e não por. Você faz com ela, em vez de fazer por ela. Então, a diferença é essa, né? A grande diferença. Outra coisa que ajuda bastante quando tem alguma dificuldade de opinião, ou a criança está muito desobediente, tudo, está aprontando, se trabalhar com foco em solução, né? Que a Alice também aprontou todas, e aí a psicóloga ensinou para ela e para a mãe, né? E a mãe começou a usar, por exemplo, como que ela ia, quando tivesse problema, como é que ela ia resolver. E aí ela estava atrasando muito para sair para a escola. E aí ela e a mãe fizeram uma relação dos possíveis motivos, como é que elas iam resolver isso. E aí ela colocou assim, dormir mais cedo, a lista dela. Ela fez essa lista daqui, ó. É bonitinho. Tá? Dormir mais cedo, arrumar meu uniforme, minha mochila, assim, tipo brainstorming, tá, gente? Vale falar tudo. E aí vocês vão anotando. Depois tem um outro passo que eu vou falar com vocês. Nessa hora, fala tudo e anota tudo. Tanto a mãe quanto a criança. Dormir mais cedo, arrumar meu uniforme, minha mochila na noite anterior, sair das aulas de balé e de piano à noite, acordar às 5 da manhã, não tomar banho de manhã antes da aula, não tomar café da manhã e deixar para comer no intervalo, fazer só uma parte do para casa. Então, eles fizeram essas 7 sugestões para não atrasar para sair para a escola. E aí, esse foco em soluções usa uma técnica chamada 3 R's e 1 U. Qual que é essa técnica? São 3 R's de relacionada, razoável e respeitosa. E o U de útil. Então, a gente tem que olhar cada uma dessas coisas e saber, dormir mais cedo está relacionada ao atraso? Está sendo respeitosa com a questão de atrasar para sair para a escola? É razoável de ser executada? É uma escolha útil? E aí você vai fazendo isso com uma por uma, vai fazendo essa avaliação com a criança, né? Vai ver que tem umas que são totalmente esdrúxulas, como acordar 5 horas da manhã para ir para a escola, ou não tomar café da manhã, não existe isso, sair para a escola sem tomar café da manhã só para não atrasar para pegar o escolar, não tem sentido. E aí vocês vão chegar a uma conclusão que as duas aqui, né, a mãe e a filha, chegaram à conclusão que era arrumar o uniforme e a mochila de véspera, na noite anterior.
Foi a que elas acharam mais relacionada, respeitosa, razoável e útil dentre essas 7 aqui que elas tinham colocado. Aí elas vão experimentar essa daqui durante uma semana. Durante uma semana elas vão usar vão arrumar o uniforme e mochila na véspera. Se der certo, tudo bem, fica valendo. Se não deu certo, aí depois elas vão voltar nessas 7 aqui e ver uma outra para elas experimentarem. Ou ainda arrumar uma oitava, uma nona, uma décima, entendeu? E é assim que funciona Muito a bom. solução. Organiza a mente da criança, né? Super tranquilo. Isso a gente faz em sala de aula também. Funciona muito, né? Os 3 R's e o U. Então, toda solução ela tem que ser respeitosa, respeitosa para os dois, né? Razoável, tem que ter um grau de razoabilidade, né? Relacionado ao problema, se a gente vai, vamos viajar, vamos pensar numa solução que não tem nada a ver com isso aqui, não resolve. E útil não só para a criança, nem só para o adulto. Tem que estar de acordo, né? Tem que ser útil para todos. E tem que estar relacionado. Tem que estar relacionado. Isso. E dá tempo de mais uma? Sim, mais um pouquinho. A gente tem mais uns minutinhos. Tá. A questão do encorajamento, né, gente? Que a gente tem mania. E vocês estão vendo que eu me coloco muito nessa também, né? Porque a gente tem que lembrar que tem filho, tá na praia para nadar. Não tem jeito de esconder. Então, a gente elogia muito. A gente tem mania de elogiar. E a doutora Jane Nelson coloca uma coisa muito bem colocada. É muito diferente elogio de encorajamento. Encorajamento vem do coração, né? Então, quando você fala com o coração, você está levando a criança, motivando a criança por ela mesma. É uma coisa interna. Você não está motivando. O elogio é uma coisa que vem de fora. A criança cria dependência daquilo, entendeu? A criança depois ela literalmente vicia. E é interessante que quando eu comecei a trabalhar com isso, tem já uns 2 anos, 1 ano e meio, eu acho, 1 ano e tanto, uma mãe virou para mim, e eu faço algumas trabalho com pais, né, nesse sentido, e aí eu estava trabalhando com ela a questão do encorajamento e tal, e a mãe veio falar comigo e falou assim, Cláudia, e eu falo com as mães mesmo, assim, olha, vocês têm que fazer algumas colas para vocês poderem ir acostumando, porque a gente fica tão enraigada no jeito antigo de fazer as coisas, por causa da criação até que teve, tudo, que você ser criado de uma forma e, de repente, perceber que aquilo não deu certo e querer fazer de outra. É difícil, assim, você desligar de um jeito e começar um jeito novo, né? Por mais que você se interesse por uma abordagem diferente, por uma abordagem nova. Então, eu falei assim, faça realmente umas colas. A própria doutora Jane Nelson fala para a gente se ater bastante ao método dela antes de começar a extrapolar, se ater bastante aos exemplos e tal. Ela fala muito isso. Então, eu falo, faz mesmo cola e tudo, vai olhando, vai se atendo aos exemplos. Ela falou assim, mas não adianta. Na hora que eu vou conversar com a minha filha, eu claro que mantendo o contexto de acordo com o que está acontecendo com a filha, né? Mas o corpo da fala de acordo com os exemplos que eu dou de acordo com o livro. Ela falou assim, mas a minha filha fala, tudo bem, mãe, mas você encorajou, você me falou que a gente não usa, por exemplo, parabéns no encorajamento, né? Você encoraja a criança, que bacana o que você fez, o que você achou do que você fez? Por exemplo, tirou uma nota 10, né? Você foi bem numa prova, tirou uma nota 10. Você não fala parabéns pela nota que você tirou. Você fala assim, nossa, você deve estar muito orgulhoso de si próprio, dessa nota, que você estudou muito. Eu percebi que você estudou muito, você deve estar orgulhoso. Quer dizer, é diferente você virar e dar um simples parabéns, como até hoje a gente deu, né? Até 2 anos atrás. Mas a filha dela virou e falou assim, mãe, você não vai me dar parabéns? Quer dizer, a criança sente falta do parabéns, entendeu? Porque a gente viciou ela no parabéns. Viciou ela no elogio. É externo, né? É para o outro, né? Não é para a gente. Então, a gente tem que educar a nossa criança
para fazer por ela e para ela sentir esse gostinho do esforço, né? E do êxito desde pequenininha, ou seja, eu posso. O encorajamento vai dar para a criança essa autonomia, né? Esse poder. Eu posso, mas eu Não vai preciso ter pagar o sempre preço ninguém para para fazer isso. por ela. Ela não vai ter Aham. sempre alguém para fazer por ela, entendeu? Então, a gente, Sim, isso é o legal da disciplina positiva. Porque você encorajando, você está dando autonomia para ela, é habilidade de vida. E isso é sim. muito lindo, entendeu? Porque você não vai É ter sempre lindo. alguém ali para poder elogiar, para ficar babando o ovo, ficar mimando, entende? Então, E a vida não é assim, né, Cláudia? A vida é bem não dura, né? é, e cada vez menos, né? Cada vez menos. É. Que mais? Perguntas Então agora a curiosas, por gente já exemplo. vai. Quer que fale de Perguntas pergunta curiosas. curiosa? Vamos, não, vamos indo para o final, que daqui a pouco a gente vai ser apagado pelo Insta. E Vocês têm alguma aí. dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, eu acho assim, eu acho que foi maravilhosa essas dicas que você deu, e principalmente a oportunidade dos educadores terem o seu livro, né? A questão é, se alguém quiser comprar o seu livro, como faz hoje, Cláudia? Vocês podem passar um zap para mim ou entrar no meu Instagram, no Cláudia Ferreira _persona, e a Tá, gente conversa e eu envio. Eu passo o contato da tá. editora e a Tá, eu vou gente colocar essa vê um live, jeito eu da vou gente colocar fazer. essa live aqui no nosso canal, no Emocionário, e vou colocar o seu Tá, contato para as pessoas entrarem em contato com você, tá bom? ótimo, Eu tenho esse ótimo. livro, eu uso esse livro para pais que têm esses problemas e é muito bom, dá muito resultado. E tenho também, lógico, Tá. muito resultado com a disciplina positiva, né? Nem, O sem falar, interessante, né? ô Porque a Michele, disciplina. só para deixar claro que todas as coisas que se indicar para TDAH, para uma criança que não tem TDAH, é muito bem-vindo. Então, só de falar isso aí, Claro, claro. né? É muito, É para muito todas as bacana, crianças, né? não só o livro, mas qualquer dica que você tiver para uma criança que tem TDAH, não atrapalha uma criança que não tem, só ajuda, entendeu? Isso que eu quero dizer. Sim. Mas já é um começo muito Gratidão a bacana esse você, livro, Thaís. né? E a você também, Michele. Obrigada pelo Tá. convite. Espero ter ajudado. Obrigada, Cláudia. Sou uma Se vocês admiradora do seu quiserem, trabalho. Isso, a gente se vai vocês conversando quiserem, mais um tiverem alguma pouco e as dúvida, pessoas. aí Pode vocês podem falar. deixar as dúvidas que eu respondo uma a uma. Tá joia? Tá bom, então aí eu te passo as perguntas que o pessoal e as dúvidas que o pessoal for tendo, eu te passo e a gente vai publicando, tá? Tá, tá Muito joia. obrigada. Um grande beijo para Beijo. você e continue bem forte com esse trabalho, porque tem muitos educadores precisando de você, precisando de todos os educadores da DP e todos aqueles que amam, né, as crianças, os jovens. A gente tem muito trabalho aí pela frente, né? Que bom. Então, um Bom beijão para mesmo. você. Muito obrigada, tá?